A riqueza que você tanto busca já existe. A vida próspera que Deus deseja para você não é um sonho distante, é uma promessa esperando para ser acessada. Então, por que ela não chega até você? A resposta é direta. Existem 6 bloqueios internos, 6 padrões de comportamento que a Bíblia chama de pecados, que funcionam como uma barragem, impedindo que o fluxo da prosperidade chegue à sua mão. Então, esqueça de uma vez por todas as fórmulas complicadas. O que eu vou te entregar neste vídeo é um plano de ação claro. Nós vamos identificar um por um cada um desses 6 bloqueios que te impedem de conseguir a tão sonhada liberdade financeira. E para cada um deles, eu vou te mostrar exatamente 2 coisas. Primeiro, a dor específica que ele causa roubando sua energia, seu foco e seu dinheiro. E segundo, vou te dar a solução, um passo a passo prático e inteligente para você eliminar esse padrão da sua vida. Se você está pronto para parar de adivinhar e começar a agir, preste muita atenção. E vamos ao primeiro e mais comum bloqueio de todos, a procrastinação. Na Bíblia, isso é contado na parábola dos talentos. Um homem recebeu ouro de seu senhor e, por medo, em vez de multiplicar, ele enterrou. Isso é exatamente o que a procrastinação faz. Ela é o pecado de enterrar os dons que Deus te deu. Entenda uma coisa muito importante agora. A procrastinação é uma aniquiladora de sonhos. Ela te convence de que amanhã é o melhor dia para começar, quando, na verdade, o tempo está passando e levando junto as oportunidades que Deus preparou para você. Então, preste muita atenção em mim, pois isso pode mudar a forma como você vê o seu dia a dia. Cada vez que você sabe o que precisa fazer, seja começar aquele projeto, fazer aquela ligação importante ou estudar para melhorar de vida, e você diz, depois eu faço, você está enviando uma mensagem para o seu próprio cérebro. A mensagem é, eu não sou capaz, eu não mereço, o meu futuro pode esperar. Então entenda uma coisa, pequenos prazeres geram grandes arrependimentos. Essa é uma das leis invisíveis que silenciosamente arruinam vidas. A maioria das pessoas procrastina não porque são fracas, mas porque o cérebro humano foi programado para buscar o que dá mais dopamina, mais prazer imediato, mais recompensa rápida. Ele quer o conforto do agora, não a glória do depois. Ele quer o celular, a comida, o entretenimento, não o sacrifício, a disciplina ou o silêncio produtivo. O cérebro, por natureza, não entende o valor de uma colheita distante. Ele só enxerga a gratificação do instante. E é por isso que tantos desistem antes mesmo de começar. Porque construir riqueza, propósito e legado exige esforço sem aplausos, exige plantar no escuro, confiando que a luz virá. Mas enquanto você alimentar esses pequenos prazeres diários, estará regando o arrependimento que virá amanhã. Deus não prospera quem foge da dor que transforma. Ele honra quem é capaz de negar o agora por algo eterno. Vencer a procrastinação não é apenas uma questão de força de vontade, é uma batalha estratégica contra um cérebro que foi projetado para economizar energia e buscar prazer imediato. Mas a boa notícia é, você pode enganar o seu cérebro, dominar seus impulsos e transformar sua mente numa máquina de ação. Use o poder da decisão definitiva. A procrastinação se alimenta da dúvida. Decida agora, com firmeza, que sua vida vai mudar. A mente só começa a funcionar verdadeiramente quando você toma uma decisão com convicção e queima as pontes atrás de si, sem plano B. Então, se você está comprometido com isso, comente aqui abaixo e sele o seu compromisso comigo. Comente agora. Eu desejo agir. Esse simples ato de escrever com intenção é um comando direto para o seu cérebro. Quando você declara algo com força, você ativa uma parte da mente chamada Sistema de Ativação Reticular, responsável por filtrar tudo o que é importante, e quanto mais você afirma, mais você se torna. E hoje, ao declarar eu desejo agir, você está dizendo ao céu, à sua mente e ao seu futuro que não volta mais para trás. E esse é o seu primeiro passo para se tornar a pessoa que realiza, constrói e vence. Agora preste muita atenção em mim. Para vencer a procrastinação de uma vez por todas, você precisa enganar o seu cérebro com a regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos é poderosa. O cérebro hesita quando você dá tempo para pensar demais. Conte de 5 a 1 e haja antes que ele te sabote. A contagem ativa o córtex pré-frontal, parte racional, e neutraliza o impulso de evitar. Quebre tarefas grandes em microações. Seu cérebro odeia tarefas gigantes, mas ama vitórias rápidas. Não diga, vou escrever um livro. Diga, vou abrir o computador e escrever 5 linhas. Esse truque aciona o ciclo da dopamina de forma positiva. Associe prazer ao que você evita. O cérebro quer dopamina, dê a ele. Coloque uma música que você ama, acenda uma vela ou recompense-se após a tarefa. Você está treinando o cérebro a associar ação com prazer, não com dor. Reprograme sua identidade. Não diga, sou preguiçoso. Diga, estou me tornando alguém disciplinado. O cérebro obedece à identidade que você afirma todos os dias.
A procrastinação não sobrevive onde a identidade é forte. Agora vamos ao segundo pecado, a pornografia e os desejos vazios. A dor do ladrão silencioso de energia. Preste muita atenção em mim agora. A pornografia e os desejos vazios. Os dois vêm da mesma raiz perigosa, a busca por um prazer rápido que, no fim, só deixa a alma vazia. Um acontece sozinho diante de uma tela, o outro às vezes com outra pessoa. Mas o efeito dentro de você é o mesmo, um vazio profundo, como se algo tivesse sido tirado de você. Imagine que você nasceu com um tanque de combustível premium. É a sua energia vital, sua energia criativa e sexual. A neurociência e as filosofias antigas concordam que essa é a energia mais poderosa que um ser humano possui, destinada a ser o combustível para construir seu império, seus negócios, sua família, sua riqueza. A pornografia e os relacionamentos sem amor, baseados só no desejo físico, funcionam como vazamentos na sua alma. Cada vez que você se entrega a isso, não está se preenchendo, está se esvaziando. Em vez de usar essa energia para crescer, criar e conquistar, você está jogando fora em prazeres que duram poucos minutos e não te levam a lugar nenhum. O cérebro recebe uma dose tão intensa e fácil de prazer que perde o interesse pelas recompensas verdadeiras da vida, como a alegria de concluir algo importante, o valor de um amor de verdade ou a vitória de vencer um desafio. E o resultado? No dia seguinte, você não se sente melhor, mas mais fraco, mais vazio, com a mente pesada. É como trocar a chance de construir um futuro por uma distração passageira. E Deus não pode encher uma vida que está se esvaziando todos os dias com o que não tem valor. Preste muita atenção. Para resolver isso, devemos começar com o primeiro passo, um detox radical. Você precisa criar uma barreira entre você e o vício. Isso significa limpar seu ambiente agora mesmo. Bloqueie os sites, delete os aplicativos. Deixe de seguir as contas que alimentam esses desejos. Trate seu celular e seu computador como o escritório da sua mente. Você não deixaria lixo no seu escritório. Então, por que permite lixo na sua mente? Este é um ato de autodomínio. Você está dizendo ao seu cérebro: a partir de hoje, eu estou no comando, não meus impulsos. O segundo passo é o mais genial e poderoso, inspirado na mente de gigantes como Napoleon Hill. O segredo não é destruir essa energia vital. O segredo é transmutá-la. Você vai dar uma missão para esse poder. Quando o desejo ou a tentação vier, em vez de lutar contra ele ou ceder, você vai olhar para essa força e dizer: ok, eu te sinto. Agora vou usar você para... E você completa com sua meta mais importante. Vou usar essa energia para fazer 50 flexões. Para escrever mais uma página do meu projeto. Para planejar minha próxima meta financeira. Você pega o impulso que te levaria para o abismo e o usa para te impulsionar para o topo. Você transforma o veneno em remédio. Para os desejos vazios, a cura é trocar a busca pela intensidade pela busca pela intimidade. Invista em conexões reais que te fortalecem, em vez de encontros que te esvaziam. Ao fazer isso, você não está apenas vencendo um vício, você está recuperando o combustível do seu sucesso. Agora que sua energia está mais limpa e seu foco mais claro, precisamos enfrentar o terceiro bloqueio. E este, meu amigo, é o mais perigoso de todos, porque ele não se parece com um pecado. Ele se disfarça de inteligência, de sabedoria. Estou falando do medo disfarçado de prudência. O medo é um aniquilador de sonhos. Ele não grita, mas sussurra baixinho: não agora. Você não está pronto. E se der errado? Mas a verdade é simples e dura. Quem escuta demais o medo paralisa. E quem paralisa perde. Porque o medo não é sinal para parar. Ele é o exato sinal de que ali existe uma porta esperando para ser atravessada. Quando você sentir medo, essa é a hora exata de você pular. A maioria das pessoas não fracassa por tentar e errar. Elas fracassam porque nunca tentaram. E nada corrói mais a alma do que o arrependimento de saber que poderia ter sido, mas não foi. Que poderia ter tentado, mas recuou. Que Deus colocou a oportunidade e ela foi desperdiçada. Você pode falhar? Sim, mas falhar tentando é nobre. Agora, olhar para trás e ver que deixou seus sonhos morrerem por medo, isso é o verdadeiro fracasso. Então vá, mesmo tremendo. Vá mesmo com dúvida, vá com fé.
porque enquanto o medo te trava, a ação te liberta. Lembra da parábola dos talentos? O servo que enterrou o dinheiro não se achava um fracassado, ele se achava prudente. A justificativa dele foi: eu tive medo. Ele usou a cautela como desculpa para a paralisia. O resultado, ele foi o único que não prosperou. A dor desse pecado é sutil. Não é a dor de uma perda óbvia. É a dor fantasma do que você deixou de ganhar. É a empresa que nunca saiu do papel. A promoção que você não buscou. O investimento que você viu outros fazerem e lucrarem. Você se torna um planejador de primeira classe, mas um executor de última categoria. Sua vida se enche de planos perfeitos e de resultados que nunca chegam. Esse medo é traiçoeiro porque ele ataca a sua fé, mas te convence de que você está apenas sendo inteligente. E no reino de Deus, quem não age por fé, não colhe as promessas. O medo não é um sinal vermelho de Deus para você parar. O medo é o sinal verde dele para você acelerar com fé. Mas como atravessar esse portal quando suas pernas estão tremendo? Como agir? Eu vou te dar 3 ferramentas práticas e inteligentes para desenvolver a fé que age. A primeira ferramenta é: use o medo como uma bússola. A partir de hoje, você vai mudar sua relação com o medo. Em vez de vê-lo como um muro, veja-o como uma seta. Aquilo que você mais teme fazer. Aquela conversa difícil, aquele pedido de investimento, o lançamento do seu projeto, é quase sempre um sinal claro de onde está a sua maior oportunidade de crescimento. O medo está te mostrando o caminho. A riqueza que você busca está do outro lado do desconforto que você evita. A segunda ferramenta é para a sua mente lógica. Faça a si mesmo a pergunta do pior cenário realista. Quando a falsa prudência disser é muito arriscado, pare e pergunte: 1. Qual é a pior coisa que pode realisticamente acontecer se eu tentar? Não a fantasia catastrófica, mas a realidade. 2. Eu sobreviveria a isso? Em 99% das vezes, a resposta é sim. E 3. Qual é o custo de não fazer nada em 5 anos? Ao fazer isso, você tira o poder do medo vago e o transforma em um risco calculável e percebe que o risco de ficar parado é muito maior. E a terceira, e mais poderosa ferramenta: pratique a fé do tamanho de um grão de mostarda. Deus não te pede para construir a muralha inteira em um dia. Ele te pede para assentar o primeiro tijolo. Pare de olhar para o tamanho da montanha e se pergunte: qual é o menor passo à ação de 1% que posso dar hoje para provar minha fé e me mover na direção certa? É registrar o site? É fazer uma ligação? Faça isso. A coragem não é a ausência de medo. Coragem é olhar nos olhos do medo e dizer: eu sei que você está aí, mas quem está no comando da minha vida sou eu e o Deus que habita em mim. Quarto pecado: o vitimismo. Esse é o pecado de se colocar no papel de coitado. Preste muita atenção agora, porque esta é uma das armadilhas mentais mais confortáveis e destrutivas que existem. O vitimismo é a linguagem do se eu tivesse nascido em outra família. A culpa é da crise. Ninguém me apoia. Se você soubesse o que eu passei, entenderia. Escute, coisas ruins acontecem. Injustiças são reais. A dor é legítima. Mas o pecado do vitimismo não é sobre a dor que você sentiu. É sobre escolher fazer dessa dor a sua identidade permanente. No momento em que você aponta o dedo e encontra um culpado para a sua situação, você voluntariamente entrega a chave da sua vida para essa pessoa ou circunstância. Você entrega todo o seu poder. É uma armadilha, porque se a culpa não é sua, a responsabilidade de mudar também não é. Isso te dá uma desculpa para não tentar, para não arriscar, para não crescer. Você pode até ganhar a simpatia dos outros, mas o preço é a sua força, o seu respeito próprio e o seu futuro. E espiritualmente, o vitimismo é uma ofensa contra a sua própria identidade. Deus te chama de filho, de herdeiro do mundo, de mais que vencedor. Mas a vítima se enxerga como um escravo das circunstâncias. E Deus não pode dar uma herança de rei para quem insiste em viver com a mentalidade de um mendigo. Enquanto você for a vítima da sua história, você jamais poderá ser o herói do seu destino. Mas e se eu te dissesse que a mesma caneta que outros usaram para escrever sua história de dor pode ser tomada por você para escrever um futuro de glória? Chegou a hora de pegar a caneta de volta. Existem 3 passos para aniquilar o vitimismo. Primeiro, você vai adotar a fórmula do poder. É simples. I mais R é igual a R.
evento mais resposta, igual a resultado. Você não controla o evento, o que fizeram com você, a crise, a injustiça, mas você tem 100% de controle sobre a sua resposta. E é a sua resposta que determina o seu resultado. A vítima foca no evento, o herói foca na resposta. Pare de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Essa pergunta te prende ao passado. A partir de hoje, a sua única pergunta é: o que eu posso fazer a respeito disso agora? Essa pergunta te lança para o futuro. Segundo, você vai reescrever sua história com a técnica do "e por causa disso". Pegue a sua maior dor, sua maior desvantagem. Em vez de terminar a história aí, adicione a frase "mas e por causa disso, eu me tornei". Por exemplo, vim de uma família pobre e por causa disso, eu me tornei um mestre em valorizar cada oportunidade. Fui traído nos negócios e por causa disso, eu aprendi a ser um juiz de caráter implacável. Use sua ferida como sua maior escola. Transforme seu veneno em poder. Terceiro, use a arma mais letal contra o espírito de vítima: a gratidão agressiva. A mente da vítima só enxerga o que falta. A mente do herdeiro agradece pelo que tem, mesmo que seja pouco. A gratidão não é negar o problema. É a sua declaração de fé de que, com o que você tem na mão hoje, Deus pode operar um milagre amanhã. Ao fazer isso, você para de ser o passageiro assustado do carro e assume o volante da sua vida. Essa é a postura que atrai a riqueza. Agora, precisamos ajustar o seu GPS, porque de nada adianta ter o controle do carro mais potente se você está dirigindo na direção errada. Isso nos leva ao quinto e sutil pecado: o egocentrismo. É a doença do eu primeiro, a mentalidade que filtra tudo pela pergunta: mas o que eu ganho com isso? É quando o seu umbigo se torna o centro do seu universo e seus desejos se tornam mais importantes que o seu propósito. O egocêntrico, ao focar apenas em si mesmo, se torna cego para as necessidades dos outros. E são nessas necessidades que moram as maiores oportunidades de negócio e enriquecimento do mundo. O egocentrismo te tranca em uma prisão de um homem só. Você pode até ter algum sucesso, mas ele será limitado e solitário. Deus te deu dons e talentos únicos, não como um tesouro para você guardar, mas como ferramentas para você servir ao plano dele. Ao usá-los apenas para si, você está usando uma ferramenta divina para um propósito mundano e pequeno. Você pode até encher sua conta bancária, mas sua vida continuará vazia. É o pecado de querer construir um grande império em um terreno minúsculo, o seu próprio ego. E um império assim, mais cedo ou mais tarde, sempre desmorona. Como então sair dessa pequena prisão do eu? São 3 chaves. A primeira chave: mude a sua pergunta fundamental. Em vez de acordar e perguntar o que eu posso ganhar hoje, comece a perguntar: que problema eu posso resolver hoje? A sua grande oportunidade de negócio, a sua missão de vida, está escondida naquilo que mais te incomoda no mundo ou naquilo que você mais ama fazer para ajudar os outros. A riqueza é um subproduto da solução de problemas. Encontre um grande problema que você tenha paixão por resolver, e você terá encontrado uma mina de ouro. A segunda chave é um exercício prático. Por uma semana, eu quero que você se torne um detetive de valor. Ande com um caderno ou com o bloco de notas do celular e anote cada reclamação, cada dificuldade, cada desejo que você ouvir das pessoas ao seu redor. Este aplicativo é muito complicado. Eu queria que existisse um serviço mais rápido para isso. Estou cansado de não conseguir aquilo. Preste muita atenção. Cada reclamação é uma oportunidade de negócio disfarçada. Cada problema é um pedido de socorro com um cheque em anexo. Pare de focar nos seus desejos e comece a caçar os problemas dos outros. E a terceira chave: semeie valor primeiro. Antes de pedir a venda, entregue uma dica valiosa. Antes de pedir uma parceria, ofereça sua ajuda em algo. A lei da colheita é clara. Você não pode colher onde não plantou. Ao servir primeiro, você prova seu valor, cria confiança e ativa a lei universal da reciprocidade. Você deixa de ser um caçador que corre atrás do dinheiro e se torna um fazendeiro que cultiva um campo de valor. E a colheita da riqueza para o fazendeiro paciente e servidor é sempre inevitável. E agora, o último pecado. O veneno que impede Deus de multiplicar o que você já tem: a ingratidão. Não é apenas não dizer obrigado, é o espírito de reclamação. É olhar para a semente em sua mão e amaldiçoá-la porque ela ainda não é uma floresta.
é focar na dificuldade do trabalho e esquecer a honra de ter um. Preste muita atenção, pois esta é uma lei divina imutável. A multiplicação só acontece depois da gratidão. Jesus, diante de 5 pães, não reclamou da fome da multidão. Ele primeiro agradeceu pelo pouco que tinha. Apenas depois que a gratidão santificou a semente, o milagre pôde acontecer. Reclamar do que você tem hoje é o mesmo que orar para que nada mais de bom lhe aconteça. Você prova ao universo que não é confiável para receber mais. A prosperidade foge de um coração que murmura, porque um solo amargo e ingrato é incapaz de gerar uma colheita abundante. O antídoto para o veneno da ingratidão é uma disciplina, não um sentimento. É a prática diária e não negociável da gratidão consciente. A partir de hoje, faça isto. Todas as manhãs antes de tocar no celular ou toda noite antes de dormir, liste 3 coisas específicas pelas quais você é grato. Não seja vago. Detalhe a bênção. Este ato simples treina seu cérebro a focar na abundância e não na falta. Ele abre a porta que a reclamação fecha. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida, ela é muito importante para nós. E com isso, o mapa está completo. Você agora conhece os 6 bloqueios e tem as 6 chaves para a sua liberdade financeira e espiritual. O poder de vencer a procrastinação, purificar sua energia, agir com fé, assumir a responsabilidade, servir a um propósito e viver em gratidão está em suas mãos. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. E lembre-se, a riqueza não está sendo negada a você por Deus. Ela está neste exato momento, esperando pela sua decisão de se tornar a pessoa digna de recebê-la. O trabalho começa agora.